Boa noite, galera. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de trigonometria no círculo, com a nossa aula número 2. Vale lembrar que na aula 1 nós aprendemos o conceito do que é um arco de circunferência, aprendemos a distinguir o que é a medida de um arco de circunferência do que é o comprimento de um arco de circunferência, aprendemos também quais são as unidades que são utilizadas para medir esses arcos, que são os graus e os radianos, e fizemos conversões tanto de graus para radianos quanto de radianos para graus. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma problema que envolve a medida de um arco de circunferência. Então vamos lá. A pergunta diz o seguinte: quando um relógio marca 11 horas e 20 minutos, qual a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros das horas e dos minutos? Vale lembrar aqui, destacar, que ele falou aqui da medida do menor ângulo. Por que ele disse isso? Na nossa figura aqui, nós temos um relógio que marca 11 horas e 20 minutos. E quando nós temos um arco, nós vamos ter sempre um ângulo menor e um ângulo maior, a não ser que esses ponteiros estejam em linha reta, ou seja, os dois estejam alinhados em uma linha reta e formem 180 graus de ângulo para um lado e para o outro. Caso isso não aconteça, eu sempre vou ter aqui um ângulo que vai ser o menor, que é esse aqui que eu vou destacar de azul, e um outro ângulo que vai ser o maior, que é este aqui que eu vou destacar de vermelho. O que ele quer saber é qual a medida desse ângulo menor formado pelos ponteiros desse relógio quando são 11 horas e 20 minutos. Para nós entendermos isso, nós vamos ver como é que se faz para distribuir as horas em um relógio. Então, está aqui uma circunferência e nós vamos imaginar o seguinte. A primeira coisa que a gente faz para distribuir as horas num relógio é dividir essa circunferência em 4 partes iguais. Fazer isso. Tem aqui uma parte, 2, 3, 4. Ou seja, eu peguei a circunferência e dividi em 4 partes iguais. Cada parte dessa forma um arco de 90 graus, né? Já que nós temos que a circunferência tem 360 graus, se eu dividir aqui em 4 partes, eu vou ter 90 graus, mais 90, 90 e 90. A essa primeira divisão que nós fizemos, nós vamos associar aqui 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Só que entre 12 e 3 horas, eu ainda vou ter 1 hora e 2 horas. E para eu colocar essas horas aqui, eu tenho que dividir esse arco de 90 graus em 3 arcos iguais de 30 graus. Ou seja, se eu dividir aqui e aqui, eu vou ter 30 graus, 30 e 30, que dão os 90 graus que eu tinha inicialmente. A esse primeiro traço aqui eu vou associar 1 hora e aqui 2 horas. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou dividir em 3 partes. Então aqui eu vou ter 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Divido novamente aqui em 3 partes. Eu vou ter 7 horas, 8 horas e 9 horas. E finalmente aqui em mais 3 partes, aí eu vou ter 10 horas, 11 horas e 12 horas. Bem, como foi dito antes, nós sabemos que o ciclo inteiro ele tem 360 graus. Só que eu vou dividir ele aqui no caso em 12 partes, que são as 12 horas. E se eu dividir 360 graus em 12 partes, eu vou ter 12 partes de 30 graus. Isso quer dizer o seguinte, que de uma hora para outra, o ponteiro do relógio, o que marca as horas, o menor ponteiro, ele vai andar sempre 30 graus. Ok? Bem, na questão, ele diz o seguinte, que são 11 horas e 20 minutos. 11 horas e 20 minutos estão marcados aqui no relógio da seguinte forma. O ponteiro maior do relógio vai estar aqui alinhado com o 4, bem em cima do 4. E esse, o das horas, que é o menor, ele não vai estar mais em cima do 11. Ele vai ter já sofrido um deslocamento, porque se passaram 20 minutos. Então ele vai estar um pouquinho aqui afastado do 11. Vê só. O que a questão pede é que vocês descubram qual é esse ângulo aqui formado quando são 11 horas e 20 minutos. Olha só, galera. Apesar desse ponteiro não estar aqui em cima do 11, a gente vai considerar como se ele estivesse em cima do 11. E se a gente considerar isso, vai acontecer o seguinte.
Aqui eu vou ter 30 graus, aqui mais 30, 60, com mais 30, 90, com mais 30, 120 e com mais 30, 150. Ou seja, quando ele sai aqui de 11 horas e chega aqui no 4, eu vou ter um deslocamento de 150 graus. Ou seja, eu tenho um ângulo de 150 graus. Só que nós devemos levar em consideração que esses 30 graus que a gente considerou aqui, eles não são assim tão válidos, porque já houve um deslocamento. E eu preciso saber qual foi esse deslocamento para retirar desse 150. Né? Porque antes eu considerei que aqui tinha 30 graus. Aí a pergunta é, como é que eu vou fazer isso? Tem uma relação muito simples, que é a seguinte. De uma hora para outra, nós sabemos que o ponteiro menor tem um deslocamento de 30 graus. Beleza? E eu sei que de uma hora para outra se leva 60 minutos. Então, eu sei o seguinte, ó, que para ter um deslocamento de 30 graus, eu levo 60 minutos, ok? Bem, esse deslocamento aqui ocorreu porque o ponteiro maior percorreu 20 minutos. Então, o que é que eu quero saber? Quantos graus esse ponteiro menor vai se deslocar quando o maior percorrer 20 minutos? E aí a gente monta aqui uma regrinha de 3 direta, bem simples, que a gente pode resolver fazendo assim, ó. 30 está para x, assim como 60 está para 20. O que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Multiplicar em x, e quando nós efetuarmos essa multiplicação, nós vamos descobrir quantos graus esse ponteiro menor se desloca no intervalo de 20 minutos. Então vai ficar assim, ó, x vezes 60 vai dar 60x, 30 vezes 20 vão dar 600. Esse 60 que está multiplicando, eu passo para o lado de cá dividindo, então eu vou ter 600 dividido por 60, x é igual a 10 graus. Ou seja, quando se passa aqui 20 minutos, esse ponteiro menor aqui, ele se deslocou 10 graus. Então o que é que eu vou fazer? Desses 150 graus que eu considerei inicialmente, eu vou subtrair esse deslocamento de 10 graus. E aí eu vou ter um arco com 140 graus. Isso significa o seguinte, que esse ângulo alfa, ele mede 140 graus. Ou seja, quando são 11 horas e 20 minutos, a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros das horas e dos minutos é 140 graus. Bem, galera, valeu aí mais uma vez. Eu queria mandar aí um salve para os meus brothers, né? O Harrison, o rapaz do topete, o grande deputado Passos, que é o cara, e Guilherme, o rapaz que quase não fala. Valeu aí mais uma vez, galera, e até a próxima.